Você olha a experiência de desenvolvimento dos países, e todos os países começam com uma grande concentração da mão de obra no setor agrícola, uma pequena concentração em serviços e manufatura. Conforme o tempo vai passando, você vai observando uma realocação da mão de obra, que vai saindo da agricultura, indo para serviços, e de serviços e manufatura cresce, depois cai, no final das contas, no final desse processo de desenvolvimento, você tem uma enorme concentração da mão de obra. Em serviços, uma pequena concentração na agricultura, e dependendo da produtividade, vantagem comparativa, uma concentraçãozinha um pouco maior ou menor em manufatura. Tá? Então, no final das contas, quando você olha valor adicionado e mão de obra vão estar muito concentrados em serviços, a ideia é que no futuro todas as economias vão ser economias de serviços. Tá? Agora, você tem uma literatura grande, Diego Viscuti, uma porção de gente, mostrando que parte do desempenho de crescimento das nações e do baixo desempenho de crescimento tem a ver com a má desempenho do setor de serviços. Tá? No Brasil é uma evidência, vários países da América Latina. Tá? E, por outro lado, você olha países de crescimento rápido e recentes, como Coreia do Sul, eu vou mostrar os dados, passaram pelo mesmo processo de transformação estrutural que o Brasil passou, mas o crescimento num agregado não caiu, como aqui, e isso tem a ver com o desempenho do setor de serviços. Tá? Você tem essa diferença de intensidade, de habilidades, ou de educação nos serviços. Tá? Porque as economias que tiveram sucesso têm uma especialização de serviços em setores de alta habilidade, de alta especialização. Né? Então você vai ter researchers, designers, chefs e não vendedores de rua, social workers. Tá? Então, parte do motor do crescimento desse país, essa inovação, adoção de tecnologias ou skill em serviços. Tá? E o exemplo que a gente vai trabalhar aqui o tempo todo vai ser a Coreia. Por outro lado, você tem economias menos, com histórias não de fracasso, mas muito menos sucedidas em termos de crescimento. Você tem uma concentração no setor de serviços de tasks, de funções de baixa habilidade. Então você tem quantidade de vendedores de ruas, de fast foods, trabalho domésticos, etc. Tá? E aí isso vai dar um teto para o crescimento dos países. Tá? O exemplo que a gente vai trabalhar é o Brasil, mas isso se aplica para várias economias da América Latina. Eu vou propor aqui um modelo, que eu não vou gastar muito tempo explicando o modelo, para tentar explicar esses fatos estilizados. Tá? E esse é um modelo que tem dois componentes. Né? Você tem um lado onde você tem uma decisão de educação, que é um modelo bem beckeriano, que você escolhe a quantidade, aspas nisso, na qualidade dos seus filhos. Então os pais escolhem a quantidade de filhos que eles querem ter e qual é a quantidade de educação que eles vão dar para os seus filhos. Esse é um modelo totalmente canônico dentro do campo de educação, de crescimento. Tá? E, por outro lado, a gente vai botar essa decisão dentro também do modelo canônico de transformação estrutural, tá? Onde eu vou tentar reproduzir essa mudança do peso relativo de cada setor. E aí eu vou ter três setores: agricultura, manufatura e serviços. A gente vai assumir que a agricultura, e aí os dados estão do nosso lado, a agricultura tem trabalhadores de pouca habilidade, manufatura, trabalhadores com maior habilidade, e nos serviços vai ter trabalhadores de baixa habilidade e de alta habilidade. E aí tem a produtividade vai crescer exogenamente, e quem
é do campo vai entender porque que eu preciso de preferências nomotéticas, que basicamente eu tenho elasticidade de renda em relação a esses bens aí diferentes, mas eu não vou entrar no mérito disso, isso eu preciso para reproduzir algumas das coisas aqui. Tá? E aí, dentro desse modelo, que de um lado eu tenho essa decisão de educação e de fertilidade, do outro eu tenho transformação estrutural, eu vou botar política pública aqui dentro. E o que é política pública para mim? Então os pais estão decidindo quanto de educação que eles querem dar para os filhos, e isso tem um custo. Então uma decisão é quanto que o governo vai pagar de subsídio para esse custo. Tá? E a gente vai nos dados, eu não vou mostrar aqui, a gente calibra isso para o Brasil e para a Coreia, e a gente mostra que o subsídio na Coreia era mais alto que no Brasil. E a outra decisão, e a gente tem um modelo que vai começar em 1960, é a decisão sobre trabalho infantil. Tá? Em 1960 já tinha basicamente zero de trabalho infantil na Coreia, e no Brasil você tinha alguma coisa em torno de 15% a 20% das crianças trabalhando. Tá? Então a gente também vai calibrar isso, de modo que a gente no começo consiga ter esse número de crianças trabalhando no Brasil e nenhuma criança trabalhando na Coreia. Então política para a gente, política educacional, é proibição de trabalho infantil ou não, tá? E subsídio ou não, ou subsídio maior ou subsídio menor para a educação. Tá? Esse modelo reproduz alguns fatos estilizados que a gente observa, tá? A estagnação no Brasil depois de 80, o crescimento rápido na Coreia, concentração de serviços mais produtivos ou menos produtivos em cada um dos países e a distribuição, né? Transformação estrutural. Tá? E aí eu vou fazer um exercício, que eu acho que é o objetivo final de tudo isso daí, é um exercício contrafactual, onde eu vou pegar as políticas brasileiras. Primeiro eu vou propor um modelo, que eu não vou gastar muito tempo aqui, que eu não quero matar ninguém de tédio, mas é um modelo onde um Brasil estilizado e uma Coreia estilizado. Aí eu vou tentar convencer vocês que esse modelo funciona direitinho. Depois eu vou fazer o que eu acho mais importante, que é um exercício contrafactual, que eu vou tentar ver o que aconteceria com o Brasil, em termos de crescimento, fertilidade, mas principalmente crescimento e educação, se a gente tivesse tido as políticas coreanas. E o que aconteceria com a Coreia se ele tivesse tido as políticas brasileiras. Tá? Então, nesse sentido, esse exercício contrafactual, a única diferença entre os dois países vai ser... Não, desculpe. A diferença entre os benchmarks, entre o exercício principal, é que eu mudo as políticas. E aí eu posso dar uma resposta que é a seguinte: se a Coreia tivesse adotado as políticas brasileiras, quanto a menos ou a mais, eu falei que a política brasileira foi ótima, quanto a menos ou a mais, ela teria crescido. Tá? E qual é o canal para isso? E já encurtando a resposta, a Coreia com as políticas brasileiras teria crescido metade do que ela cresceu, e o canal é a educação. Então, alguns dados estilizados para eu tentar convencer vocês das similaridades e diferença entre os dois países. Isso aqui é a transformação estrutural. Tá? Isso aqui é a Coreia e o Brasil no mesmo período, de 60 a 2005. O azul é a participação da mão de obra no setor de agricultura. Ambos começam com alguma coisa acima de 60, o Brasil está em 60 aqui, a Coreia está em mais que 60, quase 70%. Acaba o Brasil com menos de 20%, a Coreia com cerca de 10%. Então tem uma redução brutal da participação da mão de obra na agricultura. Serviços, temos os casos, aumenta bastante, no final tem 60% em basicamente os dois países, e um pouquinho da diferença é que ambos começam com pouca gente na manufatura, a gente mais ou menos acaba onde começou, mas a Coreia acaba com um pouquinho mais de gente na manufatura. Mas o ponto principal é que no final das contas o serviço vira o setor dominante em termos de concentração de mão de obra, quanto 50 anos atrás era a agricultura. Então então são as similaridades. A diferença, isso aqui é a escolaridade da mão de obra, não da população, acima de 15 anos, que vem do Barney ali. A Coreia já começou com uma diferença grande, não grande, o Brasil tinha alguma coisa em torno de 2 anos, em 1960, a escolaridade média de 2 anos. Isso é o tempo, não o tempo que as crianças ficavam na escola, mas o número de séries foram terminadas. Então, em 1960 era alguma coisa em torno de 2, a Coreia era uma coisa em torno de 3,7 em média,
Em 2005, a Coreia tem alguma coisa em torno de 12, e o Brasil tinha uma coisa em torno de 6 e pouco. Tá? Então a gente começou atrás, e a Coreia acumulou educação de uma maneira muito mais acelerada que a gente. A gente estava atrás, ficou mais atrás ainda. E isso daqui é a taxa de fertilidade. A gente mais ou menos começou junto, com 6 crianças por família, por mãe, né? E isso cai muito mais aceleradamente na Coreia do que no Brasil, sendo que tem uma diferença muito grande aqui nos anos 60, mas no final das contas, em 2005, ainda havia uma diferença entre os dois, embora tenha acelerado bastante no Brasil no final do período. Isso aqui é a diferença da especialização, da concentração digamos assim, distribuição de habilidades ou de educação entre setores de serviços. Tá? Isso aqui é alta habilidade, verde é alta habilidade, vermelho é média. Isso aqui é pelo menos o ensino médio e college. Isso daqui é pelo menos ensino básico, isso daqui é no meio, ensino básico e médio. E a diferença que chama a atenção, quando a gente olha isso daqui, é que tem uma concentração grande de pouca habilidade, muita habilidade de serviço no Brasil, enquanto na Coreia não tem quase ninguém, quase nenhum trabalhador pouco educado, e tem uma concentração grande de serviços de trabalhadores bem educados. Então essa é uma outra diferença muito grande. Você pode olhar aqui em retail, por exemplo, não tem quase trabalhador de alta habilidade no Brasil, e o grupo maior na Coreia trabalhadores de alta habilidade. Então tem uma diferença muito grande, tá? Não só na quantidade de educação, como a distribuição dessa educação no setor de serviço. O setor de serviço é uma concentração de trabalhadores mais educados na Coreia do que no Brasil. E o último dado esses são dados de produtividade setorial para a Coreia e para o Brasil. Entre 1960 e 2005. Tá? Começo do período, ambos vermelho é a produtividade de serviço, aqui é a produtividade, vermelho é a produtividade de serviço, produtividade da manufatura, e azul é a produtividade da agricultura. Tá? Então, quando a gente está pensando em transformação estrutural, a gente está tirando gente da agricultura que era muito pouco produtiva e jogando nesses setores que eram mais produtivos. O processo foi andando. O que acontece no Brasil é que tem uma queda na produtividade do setor de serviços no momento que estava cheio de gente se dirigindo para o setor de serviços. Tá? Não só ela para de crescer, como ela cai. Enquanto que na Coreia, se por um lado você tem um aumento brutal da produtividade da manufatura, a produtividade do setor de serviços nunca cai. E aí o adulto ele pode ser de dois tipos. Se ele foi para a escola, ele é um adulto de alta habilidade. Se ele não foi para a escola e trabalhou, se ele não está na escola, ele está trabalhando. Então, ele é um adulto de pouca escolaridade, ele é unskilled, ele é pouco habilidoso. E aí tem 3 setores. A diferença é a seguinte: no setor agrícola ele só usa trabalhadores de baixa escolaridade, manufatura de alta escolaridade. No serviço ele pode usar os dois. Tá? Isso é o truque do modelo. Tá? O cara que é pouco especializado, ele pode trabalhar no serviço ou ele pode trabalhar na agricultura. E o cara que é muito especializado, para a faculdade, ele pode trabalhar na indústria ou ele pode trabalhar em serviços. Tá? E a produtividade é exógena. Desculpe quem não é muito técnico, mas é só para ter uma ideia do que está acontecendo aqui. E aí eu posso explicar isso em palavras. O cara ele escolhe quantos de bens ele quer comprar. De bens agrícolas, de manufatura e de serviços. Para quem é mais técnico, isso daqui que é uma função não homotética, mas eu não vou ter tempo para explicar, mas isso faz com que, conforme a economia fique mais rica, a gente consuma mais bens de serviços e menos bens agrícolas. E o cara também escolhe o número de filhos que ele quer. Quantos filhos com alta escolaridade, quantos filhos de menos escolaridade. Tá? Então, basicamente, quem toma todas as decisões nessa minha economia artificial são os pais. Tá? Ele vai decidir quantos filhos eu quero e qual é a educação que eu vou dar para os meus filhos. Tá? E também como é que eu vou dividir minha renda entre diferentes tipos de bens. Tá? O governo está me subsidiando nessa decisão de educação,
mais ou menos, e ele pode me proibir meu filho de trabalhar. Se meu filho trabalha, tem um lado bom que gera uma renda para mim. Tá? Tem um lado ruim, que como eu gosto do meu filho, se ele for mais escolarizado, ele vai ter uma renda melhor, ele vai ter mais escolaridade, a vida dele no futuro vai ser melhor. Então o pai tem esse trade-off. Se eu mando meu filho para o mercado de trabalho, ele não estuda, mas eu tenho uma renda hoje. Mas por outro lado, se ele vai para o mercado de trabalho e não estuda, a renda futura dele vai ser pior, e isso me machuca, porque eu gosto do meu filho, se ele tiver uma renda maior, vai ser melhor. Então isso tudo é um modelo matemático que eu jogo no computador, eu não, a Luciene joga no computador, a gente aperta os botões e sai a nossa solução lá. Criar filho custa um tempo, você tem que pegar um tempo seu, isso também é canônico nesses modelos. Eu não só pago para o garoto para a escola, e eu pago um professor, mas eu gasto tempo também criando meus filhos. Que quem tem filho sabe que gasta um tempão. Então eu perco um tempo que eu poderia, nesse modelo, tá? Tem outros modelos com outras coisas que eu posso fazer no meu tempo. No meu tempo aqui, eu faço duas coisas. Tá? Eu podia ter lazer, eu podia ter 500 outras coisas que esses modelos matemáticos você pode botar. Aqui só tem duas coisas que eu faço com o meu tempo. Ou eu gasto tempo criando meu filho, ou eu trabalho. Tá? Então, quando eu tenho muito filho, eu trabalho menos. Tá? Tenho menos tempo para ir para o mercado de trabalho. Tá? Agora, para o meu filho, então esse tempo eu vou gastar. Se meu filho foi educado ou não foi educado, eu gasto tempo em casa cuidando do filho. Tá? Isso eu tenho que gastar esse tempo. Tá? Agora, se eu mandar ele para a escola, eu pago a escola também. Se eu mandar ele para o mercado de trabalho, eu não pago a escola, ainda tenho a renda dele. E por outro lado, para o meu filho ter mais habilidade, ter acesso aos melhores empregos, ele tem que ir para a escola. Tá? E aí tem o custo do professor que eu vou pagar. Se ele não for para a escola, o garoto trabalha, e a produtividade ele só pode trabalhar porque ele não foi para a escola em atividades pouco habilidosas, tá? Então, se ele vai para se ele estuda, ele vira, sei lá, um garoto que foi para a faculdade. Se ele não estuda, ele está trabalhando na rua, então ele não vai ter acesso a esses melhores empregos. Mas enquanto ele é criança, a produtividade dele é menor também. A gente tem esse modelo matemático, eu deixei vários detalhes sórdidos fora daí, para não gastar muito tempo. A gente resolve esse modelo, a gente calibra, que é o que os economistas chamam de dar valor, uma certa disciplina para os parâmetros do modelo, e simula o modelo no computador. Esse simular me significa, eu quero saber assim, esse modelo está me gerando respostas próximas do que eu observo? Essa aqui é a primeira, a gente está observando com os dados da Penn-Ward Table, que é uma base de dados, qual foi o crescimento médio do Brasil de 83 a 85, comparado com o crescimento médio entre 60 e 85. Os dados estão me dizendo que foram 18%, o modelo está dando 36%. Na Coreia foi 210, o modelo está me dando 232. Então o modelo não está muito longe da realidade, tá? Ficamos felizes e continuamos trabalhando. A segunda coisa que a gente também mostra é que a divisão de trabalhador entre os setores funciona bem, que é aquela coisa da transformação estrutural. O modelo também reproduz a transformação estrutural e também a divisão entre trabalhadores qualificados e não qualificados entre setores. Por exemplo, isso daqui são os trabalhadores de low skill no setor de serviços, isso daqui é de high skill no setor de serviços. Então tinha 36 no primeiro momento, depois o modelo me dá 37, depois tinha 65, 64. Tá? Então o modelo, nesse sentido, ele está reproduzindo mais ou menos bem os dados. Tá? Tem uma coisa que ele não reproduz muito bem, que é o número total de trabalhadores especializados. A gente gera muito mais, é porque a gente fez essa hipótese, que é uma hipótese ruim, mas no momento era o que a gente estava conseguindo rodar. Todo trabalhador, o setor de manufatura só tem trabalhador especializado, a gente sabe que não é assim. Quando a gente fez isso, a gente gerou muito trabalhador especializado, então esse é um problema do modelo que a gente está corrigindo. A fertilidade eu vou voltar, mas basicamente a gente reproduz muito bem a taxa de fertilidade da Coreia, e no Brasil nem tanto, tem muito mais filho do que o modelo está gerando. Isso é porque, de novo, a gente tem muita gente educada. Nesse modelo, quando você tem muito filho
quando você investe muito em educação, você investe menos no número de filhos. Isso é essa ideia de quantidade e qualidade. Tá? Isso é o que a gente observa. Conforme você vai observando as economias crescerem, você vai tendo menos filhos, né? As sociedades em geral vão tendo menos filhos, e esses filhos são mais educados. A gente estava gerando muita educação, então gerou pouco filho. Então isso é algo que a gente está corrigindo. Mas no geral o modelo reproduz bem, tanto o Brasil quanto a Coreia, com um pequeno problema aí. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer essas políticas contrafactuais, que é o objetivo final desse trabalho, na verdade. E aí o que a gente faz? Vamos olhar primeiro a Coreia. Conflito. Eu pego esse modelo matemático que eu rodei no computador e troco as políticas. Eu falo, o que vai acontecer com a Coreia? O que aconteceria com a Coreia se a Coreia tivesse aplicado as mesmas políticas educacionais que o Brasil aplicou? Que nesse caso era ser bem conivente com o trabalho infantil, como eu falei, em 1960, 15 a 20% das crianças brasileiras, até a década de 70 ainda tinha, até há pouco tempo tinha frações grandes da criançada trabalhando, e pouco subsídio de educação, ao contrário da Coreia, que já não permitia a criança trabalhar e subsidiava pesadamente. Então, se a Coreia tivesse as políticas brasileiras, em vez de crescer 232, ela teria crescido 112%. Quer dizer, ela cresceria metade. Então, metade do crescimento que a gente está olhando, vendo para a Coreia, tem a ver com as políticas educacionais e com a educação da Coreia. Tá? No Brasil, em vez de crescer 36%, a gente cresce 57%, não é um mega aproximação da Coreia, mas você cresceria 60% a mais. Está dizendo que se o Brasil tivesse as políticas coreanas, a gente teria crescido 60% a mais que a gente observou. E o caminho, isso é a última coisa que eu quero falar, é isso daqui. Isso aqui é o número de trabalhadores de alta habilidade. Não lembra? Você tem dois tipos de trabalhadores aqui. Os que não foram para a escola e os que foram para a escola. Tá? Então, os que têm habilidade e os que não têm habilidade. Se o Brasil aplicasse as políticas coreanas, tá? Em vez de ter 35% da sua mão de obra de alta habilidade, com escolaridade, digamos assim, escolaridade, se puder ler escolaridade ou não escolaridade, né? Com alta habilidade, teria 60%. E a Coreia, no final do período, em vez de ter 74% da mão de obra com alta habilidade, se tivesse aplicado as políticas brasileiras, teria, em vez de 74%, só 42% da mão de obra educada. Então, políticas educacionais, e é o que esse modelo está mostrando, tem impacto muito grande, obviamente, sobre o estoque, né, sobre a qualidade da sua mão de obra, e isso tem um impacto muito grande sobre o crescimento. De novo, se a Coreia aplicasse as políticas brasileiras em vez das políticas coreanas, em vez de 74% da mão de obra com alta habilidade, teria só 42%, em vez de crescer 230% no período, né, produto por trabalhador cresceria só 112%. Isso eu já falei, aí a gente depois melhora, com isso a gente melhora a fertilidade. E basicamente, esse é o resultado principal, né? A gente pegou um modelo, acho que a contribuição em termos de modelagem, que a gente tem essa ideia de pegar modelo de fertilidade e educação, modelo de transformação estrutural, e o modelo acho que reproduz alguns facilizados muito bem. Eu acho que o modelo é uma boa ferramenta para você entender o impacto dessas políticas educacionais sobre a trajetória de crescimento desse país. A gente explica grande parte da diferença entre o desenvolvimento do Brasil e da Coreia só com políticas educacionais e a produtividade que é exógena, né? Questão do trabalho infantil e subsídios educacionais explicam uma parte muito grande do crescimento, da acumulação de capital e transformação estrutural desses países.